Então, o fogo em nós está encerrado nos defeitos psicológicos. O fogo está na essência. Então, para liberar esse fogo, é preciso desintegrar o defeito psicológico. Então, esse desintegrar o defeito é um trabalho já de alquimia. Então, tentando saber por que se chama alquimia esse processo. Outro dia eu perguntei para um amigo que foi garimpeiro, eu perguntei para ele para que usa o mercúrio lá na extração do ouro. Aí ele disse que retira o material lá, onde ele sabe que tem ouro, mas está tudo misturado, está tudo sujo, muito material. Então ele passa por um processo de lavagem, que não sei bem como é que é, mas dá para nós ter uma ideia. Então, depois desse primeiro processo de limpeza, ele põe o mercúrio nesse material. E quando ele entra em contato com esse material, o mercúrio, o ouro se separa totalmente, ele se separa do mercúrio. Fica separado, puro, o ouro já semi-puro, porque depois ainda passa por outro processo de purificação. Então, é o processo, por isso se chama alquimia. Esse trabalho se chama alquimia, que é transformar algo inferior em algo superior, transformar o chumbo em ouro. Transformar esta energia impura, que é a essência presa no ego, transformar ela, dar uma lavada, uma purificada, para depois, então, passar pelo outro processo, que é purificar realmente essa essência. Então, esse trabalho se chama, então, alquimia, que é extrair o fogo que está na energia contaminada. Então, a energia nossa está contaminada com o ego. Então, se extrai a essência dessa matéria caótica. Se extrai a essência. E o fogo está na essência. Então, o fogo está na essência. Então, se libera a essência e dessa liberação da essência que vai, então, despertar o fogo. Isso passa por esse processo aqui, que é a transformação dos mercúrios. Do jeito que nós estamos com o mercúrio negro. Se nós trabalhamos com a morte, já um pouco forte, já transforma o mercúrio em branco, depois em amarelo, e depois no vermelho, que já é o fogo sagrado. Então, vamos voltar aqui. Parece que congelou. Parece que congelou a imagem, mas a outra vai estar boa. Essa aqui. Essa. A outra congelou, não sei porquê. Então, esse processo é o processo alquímico.
Por isso, então, se chama alquimia, o processo de despertar do fogo. Então, a essência liberada vai, então, ser o material que vai dar origem ao fogo. Então, aí, então, na união sexual, do casal, vai, então, vai dar origem aos corpos solares, vai criar os corpos solares. Então, aqui é o caduceu de Mercúrio, que é onde ocorre o processo alquímico. Então, aqui eu fiz esse desenhozinho representando a coluna vertebral, aqui a coluna vertebral masculina. Então, nasce em um testículo, no testículo esquerdo, nasce esse cordão, que é Ida, e se enrosca 3,5 vezes na coluna vertebral, nasce e vai até a glabela. E o outro, Pingalá, nasce no testículo direito e se encontram, eles se cruzam aí, se cruzam aqui e se cruzam novamente lá na altura da laringe. Aqui, muitas vezes se faz confusão, porque se pensa que o esquerdo seria o negativo, o esquerdo é o positivo. Eu já tinha invertido. Então, o testículo esquerdo é o positivo. Então, ele nasce no esquerdo e termina na fossa nasal direita. E este, que é negativo, nasce no direito e termina na fossa nasal esquerda. Então, com a castidade, quando se pratica o sexo em castidade, essa energia, a essência liberada, vai ser transmutada. Então, por isso que tem que ser pura. A essência, para ser transmutada, tem que ser pura, para dar origem ao corpo solar. Então, não pode transmutar a energia contaminada. Então, por isso, tem que purificar a energia. Se purifica com a morte. Então, aí, com a morte, libera o enxofre, que aqui no ego, o nosso ego é chamado de enxofre arsenicado, o enxofre impuro, que é a matéria impura, matéria ainda caótica. Então, com a morte, se libera o enxofre. E depois, com a colocação do mercúrio em contato com esse enxofre já purificado, vai dar origem ao fogo. Então, na união sexual de um homem e uma mulher, transmutando essa energia, essa essência liberada, que se liberou durante o dia, se libera a essência durante o dia, durante as horas que está em atividade, se libera com a morte, e aí então vai transmutar na união sexual. Na magia sexual vai transmutar. Se liberou uma partícula, uma pequena partícula, vai transmutar essa pequena partícula, porque essa é a pura, é a energia pura. Como já dissemos, não vai transmutar a energia que não está pura, não é transmutada. Então, se une, este aqui é uma parte, o homem, por exemplo, e vai se unir a uma mulher. Então, a energia
do homem e da mulher, eles se entram em... Elas se completam. O homem se complementa com a mulher e a mulher se complementa com o homem. Por isso, existem, então, os dois polos. O polo negativo da mulher e o positivo do homem. Então, da união desses dois polos, vai, então, transmutar energia. E quando eles se encontram aqui, no osso que se chama tribene, esse osso é o tribene que está no início da coluna vertebral, tem um osso que se chama tribene. É justamente aí que esses dois cordões se encontram. Então, quando eles se encontram ali, o positivo com o negativo, aí, então, eles formam a corrente elétrica. Então, é como a corrente elétrica da nossa casa, da lâmpada, só liga com os dois polos, com o polo positivo e o negativo. E então surge a luz, ilumina. Então aqui é a mesma coisa. Essas duas energias estão em contato, o homem com a mulher. Então, quando um se entra em contato com o outro, se complementam. Então, a energia do homem e da mulher vai fazer surgir em cada um. Elas se complementam, porém, se um dos dois não fez o trabalho de morte, ele não vai poder, não vai transmutar nada. Ele vai para ficar, porém não vai transmutar. Mas se o outro fez, ele vai transmutar. Então, quando esses dois polos que vão passar por esses cordões se encontram aí, dá o contato, então, da energia dos dois polos, e aí é onde vai despertar o fogo, que é o fogo sagrado. Então, esse fogo vai despertar aí e vai subir pela coluna vertebral. Isso é de forma lenta, de acordo com o trabalho que cada um vá fazendo. Então, é nesse fogo que está o poder. Então, o fogo é representado lá no Antigo Testamento, se diz que Deus apareceu para Moisés como a sarça ardente, o incêndio do Sinai. Então, lá está representado para Moisés, está representado que ele despertou o fogo sagrado. Então, é o fogo interno, é o fogo do Cristo, já é um princípio do Cristo. Então, esse princípio de fogo está em tudo. Está em nós, está na água, está no ar, nas plantas, na terra, em tudo. Tudo que tem vida tem graças a esse fogo. Então, para despertar esse fogo em nós, precisa separar as trevas da luz. Então, lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, está falando que Deus separou as trevas da luz, ou a luz das trevas. Então, o nosso ego, essa figura aí que nós mostramos agora, representa as nossas trevas. E nós temos que separar as trevas da luz, separar a nossa essência do ego, que o ego é as trevas.
E isso se faz com a morte psicológica e depois liberou o enxofre, que vai dar origem ao fogo sagrado, quando entra em contato com o mercúrio, que vai, então, despertar o fogo sagrado. Então, nesse fogo, que está em tudo, está em miniatura em nós, ele está disperso. Então, nós vamos reunir esse fogo, vamos reunindo em pequenas partezinhas, e com a transmutação, nós vamos condensando, vamos condensar essa energia. E vai, então, fixar na coluna vertebral. Vai fixar com a transmutação. Então, esse processo se chama, então, processo da alquimia, que é transformar o chumbo da personalidade no ouro do espírito. E isso só acontece se houver morte psicológica. Se não houver morte psicológica, não haverá fogo, não haverá matéria para transmutar. Então, esse processo, se nós formos refletir, fazer um paralelo com a alquimia aí essa da transmutação do chumbo em ouro, a extração do ouro, extrai o ouro de uma matéria que, para nós, se nós olhar aquela matéria, não vamos ver nada, vamos ver um cascalho, sei lá, uma coisa. Então, mas ali está contido o ouro. Então, para extrair o ouro dali, é preciso fazer esse processo, lavar e depois, então, colocar o mercúrio para que o ouro realmente se apareça, se separe. Então, esse fogo está desperto em todos os mestres, todos os seres autorrealizados despertaram completamente esse fogo. Então, por isso, eles têm poder na palavra, porque o poder está no fogo. O poder da palavra, todos os poderes, está no fogo. Porém, como em nós esse fogo está disperso e contaminado, nós falamos e ninguém escuta, ninguém não se impacta com a nossa palavra. Porém, se nós tirarmos o ego, eliminarmos o ego do nosso interior, vai começar a surgir esse fogo, essa força, esse poder que está na essência, está encerrado na essência. Está encerrado e fragmentado. Cada um dos nossos defeitos pensa de um jeito, fala de um jeito, quer uma coisa, o outro quer outra. Então não são unânimes. Os nossos defeitos não são unânimes nas ideias, justamente porque tem cada um os seus objetivos. Cada defeito tem o seu objetivo. Então, para liberar esse fogo, é só com a morte psicológica. Não há outra forma, não há outra maneira. E, então, com isso, nós vamos refletindo e vamos ver que o trabalho se faz por etapas. Se vai fazendo, se vai passando por etapas, se conhece o ensinamento, começa a trabalhar com a morte psicológica. Vai, então, essa nossa energia sexual negra, nós vamos
branquear um pouquinho, melhorou. Logo passa ao amarelo, depois ao vermelho. Então, com a transmutação, vai surgir então o fogo. E é esse fogo que vai dar origem, que vai ser possível criar os corpos internos. Esse fogo vai subir, então, ele sobe pelo canal central da coluna vertebral. Então, por esses dois canais, sobe a energia, os vapores, a energia em transmutação. E já o fogo que desperta com o encontro dessas duas polaridades, vai despertar na coluna vertebral, no canal central, o Nadishitra, porque são canais um dentro do outro. Imaginar uma mangueira. Uma mangueira mais fina passar por dentro dessa mangueira, aí outra mais fina por dentro dessa outra, e assim por diante vai passando, e são 7. Então, o canal central vai ser por onde vai subir esse fogo sagrado. Ele vai subir vértebra por vértebra, conforme o trabalho que se vá realizando, o trabalho de morte. Então, o material, a matéria-prima para criar os corpos está no ego. Está preso no ego, e nós precisamos liberar esse material, precisamos purificar. E purificar ele é morrendo psicologicamente, vamos purificar o material, e é desse material vai despertar o fogo, que vai ser o fogo que vai criar os corpos internos. E quando esse fogo se torna cada vez mais incandescente, mais ardente, vai chegar numa altura que vai, então, nascer o Cristo íntimo, que é já o processo mais elevado do fogo sagrado. Então, se regenera o corpo físico, o corpo vital, se cria o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, com a criação do corpo causal, aí se é, então, homem verdadeiro, como homem ou mulher, é homem verdadeiro. Então, aí vai nascer o Cristo, com a continuidade do trabalho de morte e transmutação, alquimia, vai nascer o Cristo. Então, o Cristo tem poder na palavra. Então, vai nascer o nosso Cristo íntimo. Vai nascer, cada um de nós tem as partículas do Cristo dentro de nós. Latente está essa substância crística. Então, quando se reúnem todos os átomos, vai dar origem ao nascimento do Cristo. Que esse Cristo que vai ter o poder. É o Cristo íntimo nosso que vai ter o poder. E vai, então, fazer a vontade do Pai, que está no céu, na terra. Então, esse Cristo vai se expressar através de todos os nossos centros. Vai expressar-se através do centro sexual, do centro instintivo, do centro intelectual, emocional, motor, em palavras, em obras. Vai se expressar o Cristo, porque ele vai fazer, então, a vontade do Pai, que é feita nos céus, vai fazer na terra, que os 5 centros, o nosso corpo físico, representa a terra no microcosmos homem. Então, fica conectado com o nosso ser, vai se
reconectar com o nosso ser, e aí então vai fazer a sua vontade, assim na terra como no céu. Que não é feita agora, porque nós fizemos a vontade do ego. Então, não há lugar para duas coisas. Então, diz lá na Escritura também diz que não há como servir a dois senhores. Então, um senhor é o ego e o outro senhor é o Cristo. Então, são os dois senhores. Não há como servir o ego e ao Cristo ao mesmo tempo. Então, basicamente, a conferência uma conferência mais curta, mais prática, e então, o fogo sagrado. Por isso, esse fogo é chamado sagrado, porque ele tem os poderes. Então, falar em fogo, então, por exemplo, as fórmulas químicas, todas as fórmulas químicas estão erradas, porque em tudo há esse fogo. O princípio do fogo está na água, está no ar, está nas plantas, está em nós. Então, na água, na própria água, existe fogo. Existe uma parte de fogo. Então, se juntar dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, não dá água. Então, a forma da água está errada, porque falta o fogo, falta o elemento fogo. E o fogo está em tudo. Então, se diz também que o Cristo vem a nós, vem pelo ar, pela água, pelo fogo e pela terra, porque ele está em miniatura em todos esses elementos. Está em todas essas fórmulas está o fogo. Então, quando nós respiramos, nós estamos respirando partículas crísticas. Então, o sol que nos ilumina, o sol que dá a vida, é substância crística. O regente do planeta Sol é o Cristo, é o Cristo cósmico, que é a parte mais profunda do Cristo, do Mestre Jesus. O real ser do Mestre Jesus é o regente do planeta Sol. Então, nós podemos imaginar que, refletir e perceber que muitas plantas não dão na sombra, não crescem na sombra, não se desenvolvem, elas precisam de sol. Então, se coloca no sol. Existem plantas que se desenvolvem na sombra, porém, na sombra também existe a energia crística circulando. Ela não está diretamente, mas está circulando. Então, se nós olhar assim na luz do dia, no sol, não no sol, olhar na luz, com um olhar assim, não um olhar no infinito, mas um olhar intermediário, nós vamos ver umas faísquinhas que se consomem, que assim se apagam, parece algo assim, como umas faíscas mesmo que se apagam, dá para ver. Isso é a energia crística, é a energia do Sol que está circulando. Então, o Cristo está em todas as partes, por isso que se diz que Cristo está em todas as partes. Ele está na água, no ar, no sol, na terra, no fogo. O Cristo é o próprio fogo. Então, nós refletimos um pouco, nós vamos compreender muitas coisas. E
E para se chegar a isso é preciso, então, castidade. Castidade, fidelidade e amor. Então, o fogo, esse fogo sagrado, jamais desperta em uma pessoa fornicária. Vai despertar. Vai despertar ao contrário. Vai ser o órgão kundalini. Então, esse fogo é o fogo do Kundalini, que desperta com a castidade. Então, não vai despertar em uma pessoa fornicária, não vai despertar em um adulto, não vai despertar em um mentiroso, um blasfemo, um bêbado, não vai despertar em um caloteiro, não vai despertar numa pessoa que vive errada. E nós, assim como nós estamos, não vai despertar o fogo, porque está essa energia contaminada. Então, nós temos que limpar, temos que deixar de mentir, deixar de fornicar, deixar de enganar os outros, deixar de essas coisas erradas. Deixar quer dizer eliminar o defeito que nos faz cometer esses erros. Então, não vai nascer o fogo o fogo sagrado não vai despertar em um adúltero. Vai despertar naquele que pratique a magia sexual com fidelidade, castidade e amor. Então, fidelidade não é apenas fidelidade conjugal. É a fidelidade mais profunda ainda, mais e mais profunda. A fidelidade com o ensinamento. Praticar o ensinamento como é. Praticar a morte como tem que ser. É a castidade deve ser completa. Porque nós, quando pensamos, estamos gastando energia. Então, estamos gastando energia sexual, estamos fornicando mentalmente. Não é necessário que se esteja pensando em sexo. Com qualquer pensamento que gaste energia, porque os pensamentos gastam energia. Então, com qualquer pensamento que se pense, que se esteja intelectualizando, está gastando energia, e está gastando energia sexual. Está fornicando mentalmente. Então, existe a fornicação mental, a emocional e a física. Ou, começando da física, que é o derramamento das energias, a fornicação física. A emocional é com as emoções negativas, que se gasta energia sexual. Está gastando energia sexual com as emoções negativas. Então, está fornicando emocionalmente. E está fornicando mentalmente quando gasta a energia pensando. E, assim, quando nós trabalhamos intelectualmente, nós estamos gastando energia. Estamos gastando a energia sexual, porque praticamente já gastamos a energia intelectual e já entramos a consumir energia sexual. Então, é preciso, então, eliminar as três fornicações: a física, a emocional, ou a física, a mental e a emocional. A ordem não vai modificar, não vai alterar. Então, para que surja o material adequado para transmutar e despertar o fogo sagrado e criar os corpos superiores, para que o Cristo posteriormente nasça e faça então a vontade do Pai na terra como no céu. Então, fiquem à vontade.